E a fundo como os hábitos se formam, como eles funcionam no nosso dia a dia, Sim. qual é a ciência por trás deles. E mais importante, como a gente pode usar esse conhecimento Uhum. para mudar os hábitos que a gente tem Sim. e criar novos hábitos que sejam mais positivos, mais saudáveis para a gente. É isso aí. A gente vai te dar as ferramentas para você assumir o controle dos seus hábitos, em vez de ser controlado por eles. Exatamente. Porque, vamos combinar, a gente vive no piloto automático grande parte do tempo, né? É verdade. Quantas vezes você já se pegou fazendo alguma coisa sem nem perceber, sabe? Várias vezes. Tipo, escovando os dentes, tomando banho, dirigindo pro trabalho. Parece que a gente entra no modo automático e as coisas simplesmente acontecem. Total. E o mais interessante é que tem um motivo por trás disso e é o que a gente vai desvendar aqui hoje. É isso aí. E o livro O Poder do Hábito já começa nos dando um choque de realidade, né? Sim. Ele cita um cara chamado William James, lá de 1892, que já dizia que a nossa vida é basicamente uma massa de hábitos. Ele já tinha essa visão. E aí, para piorar, uma pesquisa da Duke University mostrou que mais de 40% das nossas ações diárias são pura rotina. Caramba, 40%. Ou seja, quase metade do nosso dia a gente passa fazendo coisas no automático. É muita coisa. É muita coisa. E aí a gente começa a entender a importância de realmente se aprofundar nesse tema, né? Totalmente. Se a gente não está consciente dos nossos hábitos, eles acabam controlando a gente. Exatamente. E para entender como a gente pode assumir o controle, o livro apresenta um modelo super interessante, que é o loop do hábito. É o loop do hábito. Esse loop ele tem 3 partes principais: a deixa, a rotina e a recompensa. É isso aí. A deixa é o gatilho que inicia o hábito. É um sinal, um estímulo que o seu cérebro reconhece e associa a uma determinada ação. Pode ser qualquer coisa. Um horário específico, um lugar, uma emoção, até mesmo o cheiro de café fresco. É verdade? Por exemplo, você acorda de manhã e sente o cheiro do café. Essa é a deixa. Você deixa o cheiro do café, aí automaticamente você levanta e vai preparar o café. Exatamente. E essa é a rotina, a sequência de ações que você executa em resposta à deixa. No caso do café, seria levantar, pegar o filtro, colocar o pó, ligar a cafeteira e assim por diante. Perfeito. E aí depois de tomar o café, você se sente mais acordado, mais disposto, mais energizado. E essa é a recompensa. É a parte boa que faz com que seu cérebro queira repetir o ciclo todo de novo no futuro. E o livro explica esse processo de um jeito bem claro, né? Ele diz assim: esse processo dentro dos nossos cérebros é um loop de 3 estágios. Primeiro, há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois, a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar esse loop específico para o futuro. Bem didático, né? Bem didático. Mas o que acontece no nosso cérebro durante esse loop, você sabe? É aí que a coisa fica ainda mais interessante. Conta pra gente. O livro explica que uma área do nosso cérebro chamada gânglios basais tem um papel fundamental na formação e execução dos hábitos. Os gânglios basais são como um maestro que organiza e automatiza as sequências de ações que a gente aprende. Que legal. Eles meio que gravam esses scripts de comportamento que a gente repete várias vezes, e aí quando a deixa aparece, eles acionam a rotina automaticamente sem a gente precisar pensar muito. Então por isso que a gente consegue fazer tanta coisa no automático. Exatamente. Os gânglios basais liberam a nossa mente consciente para se concentrar em outras coisas, enquanto eles cuidam da execução dos hábitos que já estão bem consolidados. Nossa, que sistema eficiente. Nosso cérebro é incrível. E o livro menciona um estudo bem interessante da Lisa, que mostra como os gânglios basais são importantes para a gente conseguir ignorar informações irrelevantes e focar no que realmente importa. E ele ainda fala que se essa área do cérebro for danificada, as pessoas podem ter muita dificuldade para fazer até tarefas simples, porque elas perdem essa capacidade de automatizar as ações. Que loucura. Mostra como essa área é fundamental para o nosso funcionamento. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça dos hábitos que é super importante, né? Sim. Que é a vontade, a fissura pela recompensa. A gente não pode subestimar o poder da recompensa. Não mesmo. E o livro cita os experimentos do Wolfram Schultz com macacos, lembra? Ah, sim, os macaquinhos. Ele descobriu que quando os macacos aprendiam que uma determinada ação levava uma recompensa, tipo receber uma gota de suco, o cérebro deles começava a liberar dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer, antes mesmo deles receberem recompensa. Só de verem o sinal que indicava que a recompensa estava a caminho, o cérebro deles já entrava em modo de expectativa e prazer. É como se eles já estivessem saboreando a recompensa antes mesmo de recebê-la. Exato. E isso acontece com a gente também, né? Totalmente. É só pensar naquele chocolate que você tanto gosta.
Só de imaginar o sabor, a textura, você já começa a sentir um desejo, uma vontade de comer, né? Sim, é como se o nosso cérebro já estivesse antecipando o prazer que a gente vai sentir ao comer o chocolate. Exatamente. É. E o Schultz explica isso de um jeito bem interessante quando ele fala sobre donuts. Yeah. Ele diz: não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce. Mas uma vez que nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém o açúcar delicioso e outros carboidratos, ele começa a antecipar o efeito do açúcar. Nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa. Então, se não comermos o donut, vamos nos sentir decepcionados. Nossa, faz total sentido. A gente é movido pelo desejo da recompensa. E essa é a chave para entender como a gente pode mudar os nossos hábitos. Verdade? Porque o livro deixa claro que a gente não consegue simplesmente apagar um hábito que já está lá, né? Apagar é complicado. É complicado. Mas a gente pode substituir a rotina desse hábito por outra. Exato. A ideia é manter a deixa e a recompensa, mas inserir uma nova rotina no meio do caminho. E como é que a gente faz isso na prática? O livro nos dá um passo a passo bem legal. Primeiro, a gente precisa identificar qual é a deixa que dispara o hábito que a gente quer mudar. Depois, a gente precisa identificar qual é a recompensa que esse hábito nos dá. E por último, a gente precisa encontrar uma nova rotina que nos leve a essa mesma recompensa, mas de um jeito mais positivo, mais saudável, mais alinhado com os nossos objetivos. Entendi. Então, por exemplo, se eu quero parar de comer doce depois do almoço, eu preciso primeiro entender o que me leva a comer doce depois do almoço. Isso Né? qual é a deixa? É o horário, é a sensação de estar cheio, é o tédio. Pode ser a vontade de ter um momento de prazer depois da refeição, sabe? Perfeito. Então você já identificou a deixa e a recompensa. Agora, o desafio é encontrar uma nova rotina que te dê essa mesma sensação de prazer, mas sem envolver doce. E que tipo de rotina seria essa? Aí vai depender de cada pessoa, né? Mas algumas ideias seriam fazer uma caminhada rápida, tomar um chá gostoso, ler um capítulo de um livro, ligar para um amigo, qualquer coisa que te faça se sentir bem e te tire da rotina de comer doce. Faz sentido. E o livro dá algum exemplo prático de como isso funcionou na Beira Real? Sim, ele conta a história do Tony Dungy, que era técnico de futebol americano. Legal. E ele usou essa estratégia de mudar a rotina dos jogadores para transformar um time que era considerado perdedor em um time campeão. Nossa, que incrível como ele fez isso. Ele percebeu que os jogadores tinham um péssimo hábito de reagir de forma negativa a cada erro que cometiam durante o jogo. Eles ficavam frustrados, desanimados, e isso afetava o desempenho de todo o time. Entendi. Então, o que ele fez? Em vez de tentar criar novos hábitos do zero, ele focou em mudar a rotina dos jogadores em resposta a essa deixa específica: o erro. E qual foi a nova rotina? Ele ensinou os jogadores a respirarem fundo, a se acalmarem, a analisarem o erro de forma rápida e objetiva e a se concentrarem na próxima jogada em vez de ficarem remoendo o passado. E isso funcionou. Funcionou muito bem. O time começou a ter um desempenho muito melhor porque os jogadores aprenderam a controlar suas emoções e a manter o foco no presente. Que história inspiradora. Mostra que a gente pode usar o poder do hábito a nosso favor, mesmo em situações desafiadoras. Mas não basta só entender o loop do hábito e encontrar uma nova rotina, né? Não, tem outro fator muito importante: a crença. A crença. Sim, a gente precisa acreditar que é capaz de mudar. Se a gente não acreditar, fica muito mais difícil de ter sucesso. É verdade. A gente precisa ter fé em si mesmo, né? Exatamente. E o livro cita vários exemplos de pessoas que conseguiram mudar hábitos profundamente arraigados porque acreditaram que era possível. E como a gente fortalece essa crença? Uma forma é se conectar com outras pessoas que compartilham o mesmo objetivo. Faz sentido. O apoio de um grupo pode fazer toda a diferença, né? Sim, o livro usa o exemplo dos alcoólicos anônimos para mostrar como a força da comunidade e a crença em algo maior podem ajudar as pessoas a superar um hábito tão difícil de largar como o alcoolismo. E além da crença, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para aumentar as chances de sucesso na mudança de hábitos? Sim, a gente pode fortalecer a nossa força de vontade. Força de vontade. Mas isso não é uma coisa que a gente já nasce com ou sem. Não necessariamente. O livro apresenta a força de vontade como um músculo que a gente pode treinar e fortalecer. Quanto mais a gente usa a força de vontade, mais forte ela fica. Interessante. E como a gente treina a força de vontade? Uma estratégia bem legal que o livro sugere é o que eles chamam de intenções de implementação. Intenções de implementação. O que é isso? É basicamente a gente planejar com antecedência como a gente vai reagir a determinadas situações que podem nos levar a cair em tentação. Ah, entendi. É tipo, se eu sei que sempre sinto vontade de comer doce depois do almoço,
eu já posso deixar uma fruta lavada e pronta para comer na geladeira. Isso. Para, quando a vontade bater, eu ter uma opção mais saudável e fácil de escolher. Exatamente. Você já programou a sua resposta, então não precisa usar tanta força de vontade na hora da decisão. Que dica boa. E o livro menciona um exemplo real disso, que é o método Latte, que a Starbucks usa para treinar seus funcionários a lidar com clientes difíceis. O método Latte. Eles criaram um roteiro com frases e ações pré-definidas para os funcionários seguirem em situações desafiadoras. Tipo um script. Isso. Yeah. E isso ajuda os funcionários a manterem a calma, a serem educados e a resolverem os problemas de forma eficiente, sem precisar gastar tanta energia mental com controle emocional. Nossa, que ideia genial. Mostra como a gente pode usar nossa inteligência para automatizar as nossas respostas e facilitar a tomada de decisões. E essa ideia de usar o conhecimento sobre os hábitos para influenciar o comportamento das pessoas, ela não tem um lado meio obscuro também. Sim, com certeza. O livro também aborda as questões éticas relacionadas ao uso do poder do hábito. E o que ele diz sobre isso? Ele mostra como empresas como a Target, por exemplo, usam dados e pesquisas para entender os hábitos de consumo das pessoas e criar estratégias para influenciar suas decisões de compra. Tipo, nos fazer comprar coisas que a gente nem precisa. Muitas vezes, sim. Eles usam gatilhos, recompensas e outras técnicas para nos levar a consumir mais, mesmo que isso não seja o melhor para nós. A gente precisa estar atento a essas estratégias de marketing para não ser manipulado. É verdade. A gente precisa ter consciência do poder que os hábitos têm sobre nós e usar esse conhecimento para fazer escolhas conscientes e autênticas. Com certeza. A mensagem principal do livro é essa. A gente não é escravo dos nossos hábitos. A gente pode entendê-los, questioná-los e transformá-los para viver uma vida mais plena e significativa. E o livro termina com uma frase muito inspiradora do William James, né? Sim, ele diz: se você acredita que pode mudar, se faz disso um hábito, a mudança se torna real. Oh, que forte. Ele mesmo passou por um período de profunda depressão e conseguiu superar esse desafio porque escolheu acreditar que era possível mudar. É a prova de que a gente tem o poder de transformar nossa vida, né? Sem dúvida. E para te ajudar a começar essa jornada de transformação, a gente preparou um resumão dos pontos principais que a gente viu aqui hoje. Manda ver. Primeiro, a gente aprendeu sobre o loop do hábito. A deixa, a rotina e a recompensa. Depois, a gente viu como o desejo pela recompensa é o motor que impulsiona a formação dos hábitos. E por fim, a gente descobriu que, em vez de tentar apagar os hábitos que a gente quer mudar, a estratégia mais eficaz é substituir a rotina, mantendo a deixa e a recompensa. Perfeito. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o desafio. Pense em um hábito que você gostaria de mudar e tente identificar qual é a deixa que o dispara, qual é a rotina que você executa e qual é a recompensa que você busca. E lembre-se, você tem o poder de escolher os hábitos que quer cultivar na sua vida. Use esse conhecimento para criar uma versão de si mesmo que você realmente admira e respeita. E a gente se encontra no